Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui para mais um vídeo. Hoje aqui no canal da DLK eu vou streamar aqui, analisar um replay que eu e o Hash jogou contra o time do PAC e o Nash, tá? Primeiro eu queria agradecer aos patrocinadores, Pro Player e a MyCards, beleza? Pessoal, se vocês puderem, forem comprar alguma carta agora para o SS, alguma carta aí para você jogar seu mensal, ou alguma carta que falta para o seu deck, lá na MyCards você pode colocar o cupom GETU5 e receber R$5 de desconto acima de R$100, beleza? E também, caso você esteja procurando material aí de alta qualidade, um shield bom, preço barato, Pro Player, beleza? Tem lá na MyP também. Rapaziada, então aqui era eu e o Hash, a gente estava de Mitsurugi Raizo contra um Vanquish Soul K9, tá? Isso aqui foi antes da ban, infelizmente, senão esse jogo teria sido um pouco mais fácil, porque vocês vão ver que esse game 1 aqui não foi nada fácil, tá? Ele começou de Stake Your Soul, mostrando revelando fogo, para Raising adicionou o Jialong, deu efeito, o Jialong entra especial, vai revelar 2 fogo, para adicionar uma carta Vanquish Soul. A gente pode ver aqui que ele não abriu uma mão tão boa, né? Mas como a gente não tinha hand trap alguma, simplesmente ele vai fazer tudo possível. Sem dúvida, o PAC jogou muito bem, ele não cometeu misplay alguma, então ele conseguiu fazer o máximo do seu combo. E deu normal summon da Mad Love, adicionou o campo, que adicionou a Holisu, fez link 1, adicionou a Mad Love pra mão para ficar com fogo trevas, deu efeito da Holisu, entrou especial, e vai dar efeito aqui agora, vai dar especial de um Vanquish do deck. Aqui ele deu especial do Borg, revelou trevas e vai comprar uma carta. Ele comprou um Noroi, agora vai fazer o Reaper, efeito do Reaper, adiciona Joku. Ele continuou com o Joku, entrando ele no Noroi, especial, adicionou o Lantern para a mão, deu efeito, olhou a nossa mão, tá? Aqui a gente vê que já estava uma situação bem drástica para a gente. Vai fazer uma SP, efeito do Lantern, reviveu o Noroi, adicionou a Quick, fez a Princess para rebornar, um level 5, e vai conseguir passar com a trap ainda. Então aqui ele passou com tudo, Quick, 2 Vanquish Soul com a trap, a Reaper, que negava esse Habakiri. Então assim, tá um jogo bem difícil, tá? A gente sabia essas 3 cartas da mão dele, a gente não sabia 2. Mas eu acho que, mesmo sem o Raizo agora, eu acho que o Mitsurugi ele vai crescer bastante, porque ele não cometeu lista, o pessoal não estava treinando tanto com ele por conta que não tinha havido uma lista. O pessoal achou que ia tomar, mas não tomou, e está continuando sendo um deck muito forte. E então a gente vai para cima tentar quebrar a mesa dele, e para isso acontecer a gente não podia cometer nenhum erro. E a gente começou de Preparation, adicionou Murakumo e Mirror. Ele já fez o lobisomem, porque ele sabe que a gente depois, o próximo passo era fazer um Murakumo aqui na mesa e destruir a mesa. Aí ele adiantou para banir uma carta da nossa mão. Aqui a gente setou o pote e deu o especial do West para destruir a setada. Aqui é muito bom pra gente, porque a gente conseguiu tirar uma setada que é um problema. Sem dúvida, essa trap do Vanquish é bem ruim de lidar, tá? Se você não consegue tirar no começo, o efeito resolver é bem ruim. Ele não tinha terra, então ele revelou só 2 cartas. A gente não tinha, a gente não sabia dessas 3 cartas aqui, a gente só sabia das outras 3. Aí ele deu o efeito do SP e baniu o Act e o SP. Aqui ele jogou corretamente, senão a gente teria jogado de Raizo. Ele não sabia qual que era a quantidade de Raizo que a gente estava utilizando. A gente setou a Mirror nesse momento aqui, porque qualquer uma dessas que ele banisse,
Por exemplo, se fosse Habakiri, dava efeito. Não teria porquê, porque tem dois. Se fosse Prayers, a gente ia dar Habakiri, tributar Sage e pegar pra mão. Se fosse Murakomo, a gente fazia Habakiri e depois fazia ritual do deck. A gente usava dois Murakomo aqui. Quando nessa situação aqui, eu falei, mano, eu acho que ele vai banir o Sword e não era ruim pra gente, tá? Porque ele baniu o Sword e não sabe a quantidade de Raizo que a gente está usando, pode ser que ele bana por conta disso. E pra gente é bom, porque a gente precisa dos Mitsurugi agora pra conseguir quebrar essa mesa dele. A gente já conseguiu botar bastante level 4, porque a gente tá usando a Serpent aqui também nesse deck. É um deck de Mitsurugi com um pouco de Raizo, entendeu? Aqui a gente vai adicionar uma Impermanence. A partir do momento que a gente deu esse pote, a gente não conseguiria já matar ele nesse turno. E nosso pote aqui foi bem horrível, tá? A gente não veio uma carta muito relevante que a gente podia adicionar. Beleza? Aí a gente ativou o Mirror, ele olhou a mão e baniu o Sword. Tá? Aqui tem, como a gente ativou o Mirror, ele ativou a Enchain aqui, teria uma... Pode ser que ele poderia ter banido o Murakomo, tá? Mas os bichos dele aqui não eram destruídos, ele já tinha trigado os dois efeitos que importava das interações que ele tinha desses dois bichos, então faz um pouco de sentido ele não ter banido, porque não faria diferença esse efeito do Murakomo aqui, nesse momento. Eu acho que esse Murakomo destruindo um pouco mais pra frente era um pouco pior. Aqui não tinha que ter ficado nessa coluna, tinha que ter entrado na coluna que não tinha, já tinha um Vanquish, porque a gente podia tomar o Raising. Aí ele deu efeito para adicionar o cemitério, a gente deixou, beleza? Aí adicionou a Spell Ritual. Deu efeito do Habakiri, tributou o Aramasa, porque a gente queria pegar agora aqui, deixar um level 4 na mesa e adicionar um outro monstro para a mão, tá? Foi o que a gente fez aqui. A gente tem o ritual da mão, tributando agora a Serpente Kusanagi, que vai pegar esse pote ritual e vai entrar especial. Agora a gente tem ameaçando um rank 4 aqui, tá? Como ele não sabia a quantidade de Raizo que a gente estava utilizando, mas assim, como ele não sabia a quantidade de Raizo, então eu acho que um Duo Drive aqui forçaria essa interação que possivelmente ele tinha, tá, da Horisu aqui, de take ou especial do deck. Mas a decisão foi baixar esse Sage, porque se agora, a partir do momento que ele der take, ele vai ter que obrigatoriamente pegar a Serpente, que é o com menor ataque, na mesa. E não o Futsu, depois do rank que a gente fazer. Aqui ele vai dar especial do deck, do Raising, que a gente vai negar, ele vai descartar. A gente acaba descobrindo uma das informações da carta que tinha na mão. Eu trouxe Raising é feito para adicionar. Aqui teve uma misplay que foi o seguinte: não era para ter ativado essa Magatama agora. Tinha que ter esperado ele dar efeito do Raising para destruir na coluna, para dar Magatama em Chain e destruir igual essa Start, tá? Isso aqui é importante, porque a gente não gastou esse efeito do Raising, a gente ainda está com essa coluna aqui ruim ali de controlar. Aí a gente vai tomar um Loops da mão aqui, vai fazer um Nash. A gente deu efeito para trazer mais um rank 4. Ou mais um level 4. Ele vai dar efeito do Nash. A gente vai dar Prayers in Chain, para ele não pegar aqui esse Futsu. A gente está perguntando para ele se quando o Nash pega, quando sai pro Grave, se ele ainda lembra se ele foi ritual ou não. E sim, ele lembra. Essa é uma informação bem importante para você que vai jogar de Mitsurugi. Aí, então tirando essa dúvida aí e tudo mais. Beleza. Aí ele deu efeito, ele mostrou as cartas que a gente sabia na mão dele. Então a gente não sabia desse Taker Soul. A gente deu Enchain a Prayers, pegou o Habakiri, aí entrou especial Murakomo
ele não resolveu o efeito, porque se ele pegasse, entrava especial aqui o Futsu. Então ele pegou o próprio bicho dele. Tá? Aí a gente deu o efeito da Mirror e do Futsu, só para adicionar essa Prayers para que a gente precisava de follow. Aquele deu efeito do Raising, destruindo a coluna. Deu efeito de Along, entrou especial. Para adicionar uma Holy Su, que agora ele tem um terra, ele não tinha um terra ainda para ativar o efeito do César. Aqui ele não deu efeito do César ainda, então a gente forçou esse efeito dele, fazendo como? Fazendo mais um ritual, indo para Battle Phase. Então mesmo para ele destruir isso aqui, a gente tinha um rank 4, a gente tinha 2 Murakumo. A nossa linha aqui, pensamento, era destruir 2 bichos dele em batalha e fazer um Bagusca, porque o Bagusca tem uma... é bem forte contra o Vanquish Soul. Foi o que ele acabou fazendo aqui. Aí ele quis destruir um Murakumo, aí a gente só protegeu. A gente tinha dado Prosperity, ralfado o ataque, Bagusca, e agora a gente tinha Impermanence Prayers para segurar a volta dele. E agora, a partir desse momento, um jogo que estava totalmente perdido, a gente conseguiu inverter um pouco a situação. A partir do momento que ele deu esse normal sumo aqui, eu imaginava que ele ia dar especial de alguma coisa para ir para Saryuja, porque ele precisava lidar com esse Bagusca aqui. Mas a gente tinha uma Impermanence para esse Saryuja, então o que já resolveria uma das situações. Aí ele teria que entrar de especial depois da Holy Su ou uma Sacred Soul que ele tinha. Agora, se fosse agora ele não teria mais, né, porque está limitado a 1. Mas aí a gente tinha um Murakumo e o pop do Murakumo para lidar com essa situação. Então, isso foi que agora ele deu esse Sacred Soul mesmo, trouxe o Jalong. Vai fazer o Saryuja, vai dar efeito, a gente deu Impermanence. Ele foi Battle Phase, bateu, deu efeito da Holy Su, entrou. Aí ele deu especial agora de um Fogo Trevas, mas aqui eu já tinha achado o Win Condition. Nessa situação, eu falei, Raish, aqui a gente só espera, ele vai fazer o Raise. Se ele der efeito e o Jalong entrar, a gente popa. Porque é o seguinte, a gente precisava trigar esse Murakumo do Grave para pegar follow. A gente não tinha tanto follow assim. Mas se a gente trigasse, ele trigava o Loops no Grave. Olha aqui. Aqui, trigava o Loops no Grave. Falei, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que esperar ele fazer o Link 1 com esse Raising. Porque ele não vai cometer esse erro de botar o Jalong na mesa. Vai dar efeito do Link 1. Pegar o César, entrar o César na mesa. Se ele der efeito para destruir, a gente dá Enchain. Aí, o que vai acontecer? Ele vai destruir, Chain 2 tributou e invocou, por exemplo, Kusanagi. Aí o dele resolveu, popou alguma coisa. Resolução, Murakumo adiciona. E se ele for dar o Jalong, ele tem que dar agora. Porque o que eu não queria que acontecesse foi que ele desse esse Jalong na resolução. E depois ele teria o Loops entrando. E teria uma Reaper adicionando Izuna entrando no especial, pô, e aí o jogo se caralhava, o Joku, então tipo, teria muita coisa pra ele fazer se isso acontecesse. E realmente foi o que ele fez. Ele Raising, aí ele pegou o Holy Su, porque ele precisava de. Ele queria outro terra na mão, ou volta pro turno dele, ou pro nosso turno, né? Deu o efeito aqui do César, a gente não podia, se a gente ativasse aqui, por exemplo, para destruir, ele revelava fogo e não era destruído. Aí ele destruiu a coluna, a gente só deixou. E agora ele deu o César. E aí ele esperou. Ele vai até perguntar se a gente quer ativar alguma coisa. Aí a gente fez, beleza, agora a gente triga. Aí aqui agora já não compensava de destruir, era melhor ele proteger, mas aí o jogo já estava um pouco mais tranquilo pra gente, entendeu? Nessa situação que chegou. Aí ele vai revelar um terra. Aí passando turno aqui pra gente, a gente deu esse postado Sword, pegou o Ice. Já fez um Detonator aqui, então agora esse
qualquer efeito do César aqui, aqui está protegido, tributando com o Zanag, aqui está protegido, e destrói o bicho dele. Mano, aqui a gente já tinha basicamente ganhado o jogo. A gente faz algo agora bem básico, para só matar na Battle Phase. A gente vai ativar o Detonator em Chain. Na verdade não precisava, né? Porque ele ia ser destruído, na verdade. E aqui Battle Phase a gente mata. Cara, e agora a gente vai ver o problema da S-Smash, ainda bem que foi banido. Aqui era uma situação que o jogo estava um pouquinho ruim para ele, porque ele tomou Fualos e ele não tinha jogada de Vanquish. Então, o que acontecia quando chegava nesse cenário aqui? Como estava bem ruim a situação para ele, pra gente também não estava tão boa na nossa mão, ele ia para S-Smash. Que se ele tivesse as peças na mão, era o que ele tinha. Então aqui ele foi para esse Smasher e inseriu no jogo. A gente perdeu um dado, a gente perdeu o jogo. Então ainda bem que essa carta foi banida. Acho que resolve essa configuração de jogo que chegava, que é o seguinte: se você não interage, ele fazia full combo. Se você interage e fica ruim para ele, ele ia para esse Smasher. E aí a gente foi pro Game 3, onde ele abriu só com Nib, mas a gente jogou bem tranquilo, a gente jogou aqui. Hip Feral Imps, não vai ter mais essa carta, então provavelmente as pessoas vão ter que fazer mais push de Mitsurugi sem esse Raizo. Tá. Beleza, a gente fez primeiro da mão. A gente vai fazer o Murakumo. Aqui se ele desse o Nib, ia ser tributado, ia voltar a destruir o Nibiru dele, ia ter só rasgado a carta. E a gente tem o normal, não podia dar mais Nibiru aqui. E pô, tava muito safe agora. Normal Raising, a gente já deu essa droplet aqui para ele não adicionar nem poder dar o efeito de destruir na coluna. E a gente conseguiu ganhar esse jogo. E ele desistiu. Cara, eu acho que esse aqui foi um bom jogo pra gente analisar. Óbvio que tem algumas coisas que vão ser mudadas agora após essa banlist, mas eu acho que dá pra tirar bastante proveito desses dois decks aqui, tá? Porque vai ser uma base bem grande para você montar o próximo deck. Então espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, compartilhe. É isso, rapaziada, até mais.